ready to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm being got to go. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Vitor dos Santos. Tudo bem, Vitor? Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Vitor. A gente hoje tem muita coisa para falar. A gente estava fazendo nossa reunião de pauta ontem à noite, antes da gente gravar, né? E a gente pensou assim, acho que não tem tanta notícia, assim, acho que vai dar pra gente falar sobre, fazer umas discussões mais, assim, pensando no futuro e tal. E o Chip Kelly foi demitido, então apaga tudo. A gente vai falar aí dos treinadores que estão mais pressionados, né? Então, mas a gente vai falar bastante do Chip Kelly, só que mais pra frente, né? A gente vai falar também as resoluções de ano novo, né? Quais são as resoluções que os times devem fazer aí na virada do ano, na hora que eles estiverem pulando lá 7 ondas na praia, o que eles têm que pensar para o ano que vem. A gente vai começar também falando do Monday Night Football, né? Um grande jogo aí que promete ter definido aí bastante coisa aí na NFL, definiu a vaga do Denver Broncos. Então vamos começar pelo Monday Night Football. O Monday Night Football terminou com a vitória lá do Denver Broncos por 20-17, né, no field goal ali na prorrogação. Poderia ter sido com menos emoção, né? O Brandon McManus errou um field goal quando o tempo ainda estava acabando, né? Faltavam acho que 4 segundos para o fim do jogo, mas acabou dando tudo certo por Denver Broncos. Acho que eu fiquei com a sensação, não sei se o Vitor concorda comigo, que foi um jogo que qualquer uma das duas equipes poderiam ter vencido. Foi um jogo muito disputado, as duas equipes jogaram muito bem, deram tudo de si. Mas foi uma vitória importante para o Broncos, principalmente pelo emocional do time, né? Eles jogaram bem na segunda etapa, eles saíram atrás do placar. No segundo tempo eles voltaram muito bem, em defesa e o ataque também. Então foi uma vitória importante do Broncos. Uma vitória importante que garante aí a vaga nos playoffs, né? Não estava garantido, os Broncos estavam numa situação bem interessante, né? Que eles podiam terminar ou com a vaga garantida ou ali perder, né, a liderança da AFC Oeste, né, porque o Kansas City Chiefs tinha empatado, né, mas agora com a vitória o Denver Broncos voltou a passar, né, e a gente tem aqui os números da partida, vou passar rapidamente aqui para vocês. Eu acho que o Denver Broncos voltou a ter alguns dos mesmos problemas, né, que não conseguiu correr muito bem com a bola, né, até o CJ Anderson, ele teve até bons números, né, mas ele teve 9 carregadas para 73 jardas e um touchdown. Mas a gente sabe que foi tudo, 38 jardas dessas corridas, desse total aí, foram naquela corrida do touchdown. Em geral, eu acho que o Denver Broncos não conseguiu mover a bola pelo chão consistentemente. Acho que o ataque como um todo não teve uma partida consistente. O Brock Osweiler, ele até cresceu bastante no final do jogo, mas ele, em geral, na partida dele não foi consistente. E do lado do Cincinnati Bengals, né, o A.J. McCarron teve 22 de 35 para 200 jardas e um touchdown. Eu gostei bastante do A.J. McCarron, eu achei que principalmente no primeiro tempo ele jogou muito bem. Só que ele ainda é um novato, né, e novato sofre muito com inconsistência durante o jogo. E eu acho que o A.J. McCarron, quando o jogo tá controlado, né, no script, ele joga muito bem, mas acho que na hora de improvisar, na hora dos momentos decisivos, ele ainda sente dificuldade. E foi que o Brock Osweiler sentiu também em alguns momentos aí nesse ano. Eu lembro da gente falando sobre isso aqui. Só que dessa vez o Brock Osweiler cresceu bastante aí nos momentos decisivos. E a defesa cresceu muito, né? Eu acho que o primeiro tempo foi do Hugh Jackson, né, coordenador ofensivo dos Bengals. Mas no segundo tempo os ajustes do Wade Phillips fizeram toda a diferença, né, Vitor? O Wade Phillips também no Gary Kubiak também, porque o time voltou mais agressivo no segundo tempo. Logo no primeiro drive do terceiro quarto eles já conseguiram marcar o touchdown com o Emmanuel Sanders. E eu fiquei um pouco decepcionado com a defesa do Bengals no segundo tempo. Porque eles estavam errando alguns tackles, isso ficou bem claro no touchdown do CJ Anderson. Teve pelo menos 2 tackles que eles erraram, coisa que não é muito normal. Mas também tem que levar em consideração o fato de eles estar jogando na altitude em Denver, no final da temporada. Isso deve ter pesado um pouco, mas foi um grande jogo e talvez pode até repetir nos playoffs, né? Eu ia falar justamente sobre a altitude mesmo, porque a gente sabe que Denver não tem a maior altitude do mundo, acho que são por volta de 2.000 metros, um pouquinho a menos. Até acho que menos que isso, até 1.000 e pouco. Mas eu acho que pega sim, e também um fato interessante é que o Dino Atkins,
o defensive tackle do Cincinnati Bengals, talvez o melhor jogador dessa defesa, né? Ele tem um problema de saúde, que agora eu não vou conseguir lembrar o nome, eu lembro o nome em inglês durante a transmissão, e por causa desse problema de saúde, ele teve os snaps limitados, né? Ele não ficou em campo todos os snaps como ele costuma, então acho que isso fez diferença também. O Denver Broncos voltou no segundo tempo, como o Vitor falou, bem melhor, mais agressivo. Eles começaram a jogar como um no-huddle, né? Acho que eles sentiram que o Cincinnati Bengals talvez estava sentindo um pouco essa altitude e foram pro no-huddle. Acho que ajudou, contribuiu para cansar ainda mais a defesa dos Bengals. E do lado defensivo, acho que o time começou confiando muito na marcação homem a homem, mas a gente sabe que marcação homem a homem normalmente é mais fácil para os quarterbacks adversários decifrarem, ainda mais um quarterback jovem como o McCarron. E o Wade Phillips começou a fazer algumas coberturas por zonas mais sofisticadas e deu bastante resultado, né? A gente viu o AJ Green teve um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele já não teve o mesmo desempenho, acho que nem por conta da mudança defensiva, acho que ele que foi mal mesmo, ele teve 2 drops ali bem pesados aí que poderiam ter selado essa vitória para os Cincinnati Bengals. Mas é isso, agora o Denver Broncos está com a vaga garantida, precisa de uma vitória na última rodada aí para garantir a folga, né, na primeira rodada dos playoffs. O Cincinnati Bengals está com a seed número 3, precisaria vencer e torcer para uma derrota do Denver Broncos, já que o Cincinnati Bengals agora leva desvantagem no confronto direto. A AFC, nesse pedaço aí dos playoffs, já estão bem resolvidos. O que falta definir é ali Pittsburgh Steelers e New York Jets, que ainda brigam por vagas. O New York Jets precisa vencer o Buffalo Bills em Buffalo para garantir a vaga, e o Pittsburgh Steelers precisa vencer o Cleveland Browns e torcer por uma derrota do New York Jets. Antes da gente passar para a discussão sobre os treinadores, a gente teve uma notícia que saiu agora na última hora, o Vitor até postou pra gente lá na página. Saiu, parece que foi o prazo final agora para apresentação de novos projetos de estádio, né? Principalmente para as 3 cidades aí que talvez passem por mudanças, né? A gente sabe que o St. Louis Rams quer ir para Los Angeles, o Oakland Raiders também tá nessa disputa aí. O San Diego Chargers para mim aí é o que está na liderança, e parece que St. Louis fez um projeto aí, enviou um projeto lá para os Rams, né? Com parte financiada pela cidade de St. Louis, parte financiada pelo estado do Missouri, e algo que surpreende, né? Porque acho que as cidades em geral nos Estados Unidos estão cada vez mais mão de vacas, né? Não é mão de vaca, né? Porque eles não querem usar o dinheiro do contribuinte muito para construir arenas para corporações bilionárias, né? Então acho que surpreende um pouco, né, Vitor? Sim, é surpreendente também, mas a gente tem que levar em consideração o fato de que existe muita resistência do Rams ir para Los Angeles dentro da liga. Os owners dos outros times não estão de acordo com isso, e isso também pode pesar nessa decisão de um estádio novo em St. Louis. Algo diferente disso está acontecendo em Oakland, né, onde que a prefeita da cidade, Libby Schaaf, já declarou publicamente mais de uma vez que a cidade não vai contribuir financeiramente na construção de um novo estádio. E, bem, mais um capítulo nessa novela aí. Até faz sentido, porque Oakland acho que é uma cidade que tem seus problemas, assim, e usar o dinheiro do contribuinte acho que realmente não pega muito bem. E a gente sabe que a NFL, acho que dinheiro não é problema para a NFL, e parece que já está disposta a ajudar o Raiders nesse sentido, né, construir um novo estádio. E eu acho que assim, eu lembro quando começou a surgir essas conversas, que a NFL não estava muito disposta a mandar um time de fora da Califórnia para Los Angeles, porque mal ou bem esses times da Califórnia já têm torcida na cidade de Los Angeles. E você vai tirar o St. Louis Rams, que é de Missouri, e Missouri, como a gente sabe, é ali na região sul dos Estados Unidos, e é uma região que o futebol americano universitário é muito forte. Eu acho que naquela região dos Estados Unidos, mesmo Geórgia, que tem o Atlanta Falcons, e, por exemplo, o próprio Missouri, que tem o St. Louis Rams, acho que o futebol americano universitário briga ali em quesito de popularidade. A gente sabe que Missouri tem o Missouri Tigers, que é da SEC, não é um dos times mais fortes da SEC, mas existe lá. Eu acho que se o St. Louis Rams sai de lá, eu acho que a NFL perde totalmente esse mercado, né, Vitor? Eles têm os Chiefs lá também, mas com certeza o Rams é uma franquia de peso, e acho que o NFL não tem nenhum interesse em deixar a franquia sair. Até tem uma discussão já correndo há bastante tempo com Stan Kroenke, que é o dono do Rams, e ele está forçando a saída de qualquer jeito, mas a NFL está empurrando com a barriga isso aí, está tentando enrolar eles. Então
Mas essa briga vai durar bastante tempo ainda. Lembra muito da situação do Oakland Raiders, né, nos anos 80, né, que o Al Davis brigou muito com a NFL para mudar o seu time. Eu acho que realmente o dono quer ir para Los Angeles, sabe que é um mercado enorme, ele sabe que ele tem a condição de construir o estádio lá, mas eu acho que para a NFL realmente não faz muito sentido ter 4 times em Los Angeles e 4 times na Califórnia e nenhum lá no estado do Missouri, que é um ponto estratégico. Uma região que gosta muito de futebol americano, mas eu acho que se fizer uma pesquisa, eu acho que de repente o futebol americano universitário é até mais popular naquela região. Bem, vamos passar agora para falar dos treinadores, aí fazer um preview aí da Black Monday, essa Black Monday que foi um pouco adiantada, né? Eu postei a minha coluna de terça-feira falando justamente isso, os treinadores que estão pressionados, né? Estão ali com o assento ali esquentando um pouco. Eu citei o Chip Kelly, até na coluna eu achei que o Chip Kelly não fosse ser demitido, eu acho que ele ganharia mais um ano. Só que 40 minutos depois saiu, o Philadelphia Eagles anunciou a demissão. Eu vou passar pela lista rapidamente, antes da gente falar, claro que a gente vai falar mais do Chip Kelly, não tem muito como não ser isso. Vou passar rapidamente a lista dos treinadores que eu citei, o Chuck Pagano, o Tom Coughlin, o Sean Payton do Saints, o Jim Tomsula do 49ers, o Jim Caldwell do Lions, Jeff Fisher do St. Louis Rams, Rex Ryan do Buffalo Bills, Mike McCoy do San Diego Chargers, Mike Patton do Cleveland Browns e Gus Bradley do Jacksonville Jaguars, claro, o Chip Kelly também. Começar falando pelo Chip Kelly, acho que não tem como falar. Foi um pouco surpresa essa demissão ter sido agora. E é engraçado que normalmente a gente, quando na NFL, quando algo é muito óbvio, eu acho que normalmente não acontecem as coisas, né? Acho que todo mundo ficou com a impressão que quando o Chip Kelly fez aquelas trocas, trouxe lá o Kiko Alonso, se livrou do LeSean McCoy, se livrou do Nick Foles, trouxe o DeMarco Murray por um contrato bem alto, trouxe o Byron Maxwell por um contrato bem alto, e foi o primeiro ano dele com os poderes ali de mudar o elenco da forma como ele quisesse. Parecia que o Chip Kelly estava indo por tudo ou nada, e ficou com nada, porque o time não foi para os playoffs, e foi demitido. Eu acho que a gente tinha a impressão que ia por tudo ou nada, e o dono do Philadelphia Eagles também tinha essa impressão, e como foi por nada, ele foi demitido, né, Vitor? Quando o Jeff Lurie, que é o dono do Eagles, ele deu os poderes de escolha de personnel, né, de jogadores, para o Chip Kelly no início da temporada, já foi uma atitude bem questionável, porque não são todos os técnicos na liga que têm esse poder, né, de escolher os jogadores. Mas, depois de um primeiro ano catastrófico, a gente pode dizer, acho que a pressão chegou lá no Jeffrey Lurie. Mas olhando para o lado do Chip Kelly também, você ganha o poder de escolher os jogadores. E em menos de um ano depois você é demitido, aliás, você é questionado a devolver esses poderes para o time, é algo que também não vai cair muito bem para ele, né? Porque acho que ele esperava um pouco mais de tempo, por mais que esse primeiro ano tenha sido conturbado, ele esperava um pouco mais de tempo. Só explicando um pouquinho para os nossos ouvintes, o que parece ter acontecido é que o Chip Kelly se reuniu, né, com o dono do Philadelphia Eagles e parece que... qual é o nome do dono do Philadelphia Eagles? Jeffrey Lurie. O Jeffrey Lurie queria que o Chip Kelly devolvesse esse poder aí de escolher os jogadores, de formar um elenco, de draft. E o Chip Kelly parece que não aceitou, ele queria continuar com esses poderes. Então a solução foi a demissão dele, né? A gente sabe até que o vice-presidente aí que comanda, né, o departamento de scout, né, de olheiros, também foi demitido. Então acho que o Philadelphia Eagles passa novamente aí por um período de transição, né? Eu acho que por mais que o time tenha talento dentro do elenco, acho que nem de longe é um dos elencos menos talentosos da NFL. Então, acho que se fizesse um ranking ainda, o Eagles estava bem ali parado no meio. Acho que na defesa, a gente fala muito que o time do Eagles é muito pior hoje do que o Andy Reid deixou, mas acho que na defesa o time é mais talentoso do que aquele do Andy Reid. Mas claro que tinham jogadores como LeSean McCoy, Jeremy Maclin, Deshaun Jackson, Jason Avant, o próprio Nick Foles também, que eu acho que nesse momento estão mais ou menos no mesmo nível que o Sam Bradford ou o Nick Foles. Então é complicado. E pensando agora um pouco no futuro, eu acho que o Philadelphia Eagles não vai tentar um treinador que esteja no college agora. Eu acho que depois desse, pode chamar de fracasso, acho que os únicos nomes que podem ser são coordenadores que estão fazendo sucesso, como o Hugh Jackson, o Adam Gaze e outros aí. Eu acho que é cedo também para falar, porque normalmente
os times só concedem a permissão para entrevistar esses coordenadores quando acaba a temporada, né? Até quando os times vão longe no playoffs, eu lembro do Dan Quinn entrevistando com o Atlanta Falcons antes do Super Bowl, mas eu acho que isso é mais para um time que vai para o Super Bowl mesmo. Eu acho que vão ter nomes aí que vão começar a aparecer no mercado. E é uma dinâmica complicada, né, Vitor? Porque às vezes o time quer esperar poder analisar com calma, esperar acabar o Super Bowl, e os outros times não têm essa mesma, não esperam também e já querem contratar logo. Eu acho que às vezes a pressa um pouco é inimiga da perfeição na hora de contratar o seu head coach, né, Vitor? Essa é uma questão importante até pelo timing da demissão de Chip Kelly, né? Porque a gente sabe que na NFL o tempo é curto, né? Então os times têm pouco tempo de avaliar as opções e escolher a melhor delas. Mas talvez o Eagles ganhe alguns dias aí para fazer alguns contatos, para tentar sondar alguns nomes. A gente vê, você citou o Hugh Jackson, com os melhores coordenadores ofensivos dessa temporada. Tem também o Josh McDaniels do Patriots, talvez queira voltar a ser head coach. Tem o Adam Gase, tem o Sean McDermott, coordenador defensivo do Panthers, que já passou pelo Eagles. Tem alguns nomes aí, talvez, como você falou, não vai ser nenhum nome de peso, mas tem vários nomes underground, digamos assim. Eu acho que o Philadelphia Eagles não vai atrás de um head coach aí mais veterano, que talvez seja no mercado, vamos supor, o Mike Shanahan da vida. Eu acho bem improvável que o Philadelphia Eagles vá nesse caminho. E agora falando do Chip Kelly, né? A gente sabe que, acho que o óbvio que todo mundo pensa é o Tennessee Titans. Claro que tem o Marcus Mariota, né? O Marcus Mariota, como a gente sabe, ele foi recrutado para Oregon pelo Chip Kelly. Se eu não me engano, eles só chegaram a trabalhar juntos um ano. Não sei, eu acho que o Marcus Mariota foi no freshman redshirt, né? Que ele não chegou a jogar. Mas aí eu acho que é o que faz mais sentido. Mas eu acho que o outro candidato que eu estava ouvindo num podcast americano é o Cleveland Browns, porque o Cleveland Browns foi acho que chegou em segundo na corrida ali pelo Chip Kelly, né? Eu acho que o time que teve bastante interesse por ele. Só que no final o Chip Kelly escolheu o Philadelphia Eagles. E claro que eu acho que entre Tennessee Titans e Cleveland Browns, de repente o Chip Kelly fosse escolher o Tennessee Titans pelo Marcus Mariota. Mas eu acho que, assim, é muito cedo falar, mas eu acho que se o Mike Patton for demitido mesmo, eu acho que o Cleveland Browns vai querer de novo ir atrás do Chip Kelly. Na época que o Browns estava atrás do Chip Kelly, eles tinham o Joe Banner lá no staff deles. Ele não está mais lá, mas eu concordo com você. Acho que se o Mike Patton for despedido no final da temporada, acho que o Browns vai vir com todo o dinheiro possível para cima do Chip Kelly. Mas é aquela coisa, né? O quarterback é a posição mais importante do time. E você, de um lado, tem o Marcus Mariota, que é... A gente tem que até lembrar que no draft do Mariota surgiu a especulação de que o Eagles estaria disposto a trocar pela escolha do Titans. E era uma troca bem absurda, envolvia Michael Kendricks, Fletcher Cox. Então, eu não sei, acho que se o cara tiver a opção de ter o Mariota, acho que ele vai pro Titans. Eu acho que foi mais de especulação. Eu acho que o Philadelphia Eagles simplesmente não conseguiu chegar a um acordo com o Tennessee Titans. O Philadelphia Eagles estava mais embaixo no draft, teria que pagar um preço altíssimo. A gente viu o Washington Redskins, que estava bem mais acima que o Philadelphia Eagles em 2012, teve que pagar um preço absurdo para subir, para selecionar o RG3. Acho que até hoje ainda tem reflexos no time, essa quantidade de escolhas. Mas eu acho que faz bastante sentido. Claro que não dá para comparar, mas quando o Johnny Manziel estava saindo do high school pro futebol americano universitário, o Chip Kelly tentou levar ele para Oregon também, então tem essa familiaridade também. Mas eu acho que o Chip Kelly, se o Tennessee Titans de fato oferecer um contrato, eu acho que o Chip Kelly vai querer se juntar ao Marcus Mariota. Mas eu acho que o Tennessee Titans estaria maluco se oferecer também o controle no elenco, né? Eu acho que o Chip Kelly, para mim, é um treinador talentoso, é um excelente coordenador ofensivo, acho que claro que a gente tem muitos coordenadores ofensivos talentosos que se tornam bons head coach, coordenadores defensivos também, no mesmo caso, e eles se concentram mais nesse lado da bola e deixam o outro lado mais para um coordenador defensivo e tudo mais. Eu acho que o Chip Kelly, nesse ponto, ele é muito talentoso, só que eu acho que se ele deixar o lado GM de lado, eu acho que é a melhor coisa para ele. É bom lembrar também que, segundo informações, o Jeff Lurie não estava disposto a despedir o Chip Kelly nessa reunião que ele teve, né? Mas o que ele queria fazer era tirar esses poderes de
GM do Chip Kelly e acabou acontecendo essa divergência. Até surgiu a informação que o Chip Kelly já anunciou para alguns repórteres que ele não vai mais querer controle total da organização. E claro, acho que não é nem questão de que ele tenha aprendido os erros, acho que é mais uma questão estratégica, porque nenhum time na NFL hoje vai estar disposto a dar esse poder todo pro Chip Kelly. Eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? Ele quer arrumar um emprego. E acho que normalmente treinadores que conquistam esse direito de ter controle pelo elenco são caras como o Bill Belichick. Você vê, nem o Pete Carroll lá em Seattle tem esse poder. Ele trabalha muito bem com o John Schneider, mas a decisão final é do John Schneider. Então acho que o John Harbaugh em Baltimore também, a decisão é do Ozzie Nilsson. Então acho que até grandes treinadores aí, como Pete Carroll e John Harbaugh, não tem esse poder. E eu acho que quando o treinador tem esse poder, eu acho que pesa mais acima dele. O Bill Belichick é um cara que ele tem todo o peso do mundo, ele pode fazer o que ele quiser em New England, que ele tem aí o crédito dele. Mas antes da gente passar aí para as resoluções de ano novo, né, como a gente falou lá no começo, passar pelos outros nomes da lista rapidamente. O Tom Coughlin, eu acho que a diretoria dos Giants vai querer sentar com ele e vai tentar convencê-lo a se aposentar. O Tom Coughlin, o contrato dele só termina no final de 2016. Eu acho que o New York Giants é uma organização muito, como a gente pode dizer, tem bastante classe, né? Então eu acho que não vai querer demiti-lo. Eu acho que o Tom Coughlin tem uma história bonita com os Giants. Eu acho que eu ainda acho que os dois vão chegar a um acordo. O Tom Coughlin vai anunciar a aposentadoria, vai receber uma homenagem e não vai sair de uma forma feia, né? Demissão, né? O que você acha, Vitor? Não, se você levar em consideração que o elenco do Giants esse ano, a temporada que o Giants está tendo, é até boa, né? Porque o Coughlin botou o time para brigar para os playoffs até a antepenúltima rodada. Também, claro, contando com uma NFC Leste bem fraca esse ano. Mas é isso que você falou, ele tem bastante moral em Nova York e também não vejo o Giants se despedindo dele agora. Eu acho que a única forma dele sair seria se ele realmente resolver se aposentar. O Tom Coughlin tem 69 anos, ele atualmente é o terceiro técnico mais velho na história da NFL a treinar um time, então eu acho que de repente seja melhor para os dois lados o Tom Coughlin se aposentar, porque por mais que ele tenha feito um bom trabalho, o New York Giants vai passar por um momento de renovação, porque eu acho que o elenco é muito fraco e não é algo que se conserta em uma temporada só. Bem, agora, eu acho que um nome que acho que não tem muita discussão, o Chuck Pagano, né? Eu até citei na coluna que é estranho, né? A gente está questionando a permanência de um treinador, permanência ou não de um treinador que venceu 11 jogos em 3 temporadas seguidas, chegou ao final da AFC no ano passado, e esse ano com o quarterback titular machucado, mesmo assim tá brigando por playoffs até o final. Mas a verdade é que o Chuck Pagano tem um péssimo relacionamento com o Ryan Grigson, o Jim Irsay parece também não gosta muito do Chuck Pagano, e eu acho que o Irsay, ele é um cara que é muito impaciente e ele gosta muito da grife, né, Vitor? Mas é uma situação estranha em Indianápolis, né? Porque claramente o Chuck Pagano está desgastado lá com o staff do Colts. E também tem que questionar também o Ryan Grigson como GM, porque o time, a gente viu vários especialistas colocando o time como os favoritos a ganhar o Super Bowl essa temporada, mas a verdade é que o time tem muitas carências, né? Tanto no ataque, no fato de não ser tão explosivo, e na defesa também. Então, acho que o Pagano é o nome mais certo dentre todos esses que você citou. E acho que a pergunta, a gente até discutiu isso antes, se ele vai querer seguir na NFL como head coach ou coordenador, porque ele já tem uma certa idade e ele já citou antes que essa seria a última parada dele na NFL. Vamos ver se isso vai mudar, né? Eu acho que o que pesa muito é que ele teve os problemas de saúde dele, acho que isso desgasta bastante a pessoa, mas eu acho que assim, o Chuck Pagano, ele tem esse desgaste aí com a diretoria, com o GM dos Colts, e se for pelo motivo que a gente acredita, que é a falta de qualidade do elenco, o Chuck Pagano tem toda a razão, né? Porque os Colts fizeram péssimos drafts recentemente, acho que em 2012. Se draftar o Andrew Luck com a primeira escolha geral não é nenhum mérito, qualquer um, eu e o Victor aqui, se fôssemos GMs dos Colts, a gente draftaria o Andrew Luck. Mas eu acho que, principalmente pessoas que são ligadas aí ao esporte profissional, né, treinadores e jogadores, principalmente, eu acho que eles têm um ego bem grande, né? Acho que o Chuck Pagano, eu acho que ele seria contratado como coordenador defensivo facilmente, eu acho que ele conseguiria, e eu acho que se ele estiver disposto ele vai conseguir sim essa vaga, e acho que ele vai querer
provar para os Colts que o problema não era ele. Vou passar agora por dois nomes que estão no seu primeiro ano, né, no time, mas mesmo assim estão pressionados, né, que é o Jinton Sula e o Rex Ryan. O Rex Ryan eu botei nessa lista porque a gente sabe que o clima lá em Buffalo não parece nada bom. Os jogadores estão reclamando publicamente aí dos esquemas do Rex. E parece que o Rex Ryan sempre foi um coaches player, né, que se fala. Mas os jogadores parecem não gostar dele, né, porque de fato a defesa piorou muito sob seu comando. E o Jinton Sula também, acho que é um dos piores times da história da NFL que conquistaram 4 vitórias, né, o time do 49ers ali, péssimo. Acho que o Jinton Sula, claro que ele não tem muita culpa do que aconteceu, né? Até eu lembro de muitos especialistas falando que o Jinton Sula ele foi contratado para dirigir comandar o Titanic depois que o Titanic bateu no iceberg, mais ou menos isso. Só que acho que o Jinton Sula também não conseguiu tirar mais do elenco do que poderia. Até tem algumas peças de talento ali. Ele acho que teve uma boa decisão de tirar o Colin Kaepernick do time e colocar o Blaine Gabbert. Mas acho que eu não acho que ele vai sair, mas é um nome que também vem pintando aí como um cara pressionado. Acho que o Rex Ryan também não é demitido, mas eu acho que o Rex Ryan entra na segunda temporada dele com muita pressão já. Acho que o reflexo comum quando a gente vê a campanha do Buffalo Bills esse ano é a gente olhar pro Rex Ryan e falar, pô, o que aconteceu com a defesa? E criticar o trabalho dele. Mas acho que também uma parcela disso tem que ser colocada na conta dos jogadores, porque um grupo tão talentoso como o Bills, e você vê semana após semana mais declarações na imprensa, isso também não ajuda. Por mais que tenha algum fundo de verdade, o Bills teria... Você esperaria algo mais dos jogadores, ter um pouco mais de orgulho e liderança interna. E isso não aconteceu. E o Jinton Sula, como você falou, aquela coisa, a gente não sabe até que ponto a gente pode culpar essa fase do Niners, até que ponto a gente pode botar isso na conta dele, mas ele também não está fazendo nada que ajude o Niners a ver a situação. Então, você falou que ele pode até continuar, mas eu não sei, eu acho que a saída dele é bem iminente, não sei. Eu acho que se o Trent Baalke for demitido, eu acho que o Jinton Sula pode acabar indo junto, mas não acho que o Trent Baalke vai ser demitido, porque a gente sabe que a família York gosta bastante dele. E uma coisa que eu escutei interessante, né, eu estava escutando o podcast Move the Sticks, né, que é do NFL.com, e sempre entra na segunda-feira o Brian Billick, né, ex-técnico do Baltimore Ravens. E eu recomendo muito você que entende inglês escutar, principalmente esse episódio de segunda-feira, que o Brian Billick fala que cada vez que o Brian Billick entra no programa, realmente ele foi treinador do Baltimore Ravens, campeão dos anos 2000. Eu acho que é uma aula de futebol americano cada vez que ele entra. E ele estava comentando que, uma notícia que saiu recentemente, o Trent Baalke, durante os treinos do 49ers, ele indo no campo e treinando os defensive backs lá, eu acho que o Trent Baalke, o 49ers como um todo, eu acho que está muito desorganizado, porque o Brian Billick falou que o Ozzie Nilsson, que foi um tight end de muito sucesso na NFL, ele vai pro Hall da... Quer dizer, está no Hall da Fama já, então o pessoal brinca que ele vai pro Hall da Fama como jogador, já foi como jogador e deve ir como executivo também. E ele disse que o Ozzie Nilsson, se ele quisesse, ele teria todo o estofo possível para ir lá e querer treinar os tight ends, só que ele nunca pisou no gramado e deu palpite na forma como eles treinam. Eu acho que o Trent Baalke fazer isso, eu acho que mostra como tá desorganizada essa organização. Eu particularmente acho que ele deveria ser demitido, porque eu acho que ele causou a demissão do Jim Harbaugh, porque justamente o Jim Harbaugh batia de frente com ele, e o Jinton Sula, pelo jeito, não é um cara que bate muito de frente com o Baalke. Então acho que eu não concordo com o Vitor, até olhando esse ponto, acho que se o 49ers escolher começar do zero, se livrar do Colin Kaepernick, se livrar do Trent Baalke, eu acho que o Jinton Sula vai acabar indo junto. Uma pena que o Jinton Sula é um cara que tem uma história bem legal, né? Ele passou por vários, até listados empregos dele, ele treinou na NFL Europa, então acho que é um cara que lutou bastante para chegar onde chegou. Bem, passar agora outros nomes, né? O Gus Bradley, o Jacksonville Jaguars já anunciou que ele não vai ser demitido, então não tem por que a gente comentar sobre ele. O Sean Payton, eu vou passar a bola pro Vitor, a gente ainda não conversou sobre o Sean Payton especificamente, mas já adianto que o New Orleans Saints é um dos times aí que a gente acha que tem que ter uma resolução de ano novo. Mas acho que o Sean Payton ainda é um dos treinadores mais talentosos quando se fala de ataque, só que ele vem mostrando ano após ano que ele não consegue consertar a defesa, né? Acho que a saída dele está mais ligada a
repudio total da organização, né? Porque ele tem muita moral em New Orleans, acho que ninguém questiona a capacidade dele de chamar jogadas no ataque, de comandar um ataque bom. E é aquela coisa também, a gente sabe que quando o time não está bem, não importa se você não importa muito o seu histórico, né? Então é bem capaz do Saints liberar ele. E esse é um cara, talvez é o melhor nome dessa lista, porque ele é um cara que já mostrou, antes até do Saints, que ele tem capacidade de montar um bom time. A questão é se ele vai levar o Drew Brees junto, né, pra onde ele sair. Então... o Drew Brees já falou que não está muito disposto a sair, mas eu acho que de todos os nomes que a gente está vendo aqui nessa lista, eu acho que é o mais provável que consiga outro cargo como head coach de cara. Bem, passar por outros nomes agora, o Jim Caldwell. O Jim Caldwell é uma situação muito interessante, né, que a primeira metade da temporada foi muito ruim do Detroit Lions. Você sabe que ano passado o Lions surpreendeu, teve uma das melhores campanhas da temporada regular, mas esse ano a primeira metade foi muito ruim. O Jim Caldwell fez mudança na comissão técnica, demitiu o Lombardi, né, o neto do Vince Lombardi, que era o coordenador ofensivo, e trouxe o Jim Bob Cooter. E o Jim Bob Cooter está se dando muito bem com o Matthew Stafford. O Matthew Stafford está jogando aí. Claro que o Matthew Stafford já teve temporada de 5.000 jardas, então não é o melhor futebol americano da carreira dele, mas está jogando muito bem. E a gente sabe que o Detroit Lions está sem o GM, está sem o CEO, e vai contratar um GM nessa off-season. E normalmente os GMs gostam de trazer um técnico novo, né? Mas o GM vai trazer um técnico novo e vai tirar o Jim Bob Cooter, é muito complicado. A gente sabe que é possível, sim, o head coach sair e manter-se o coordenador ofensivo, mas não é o ideal, porque, primeiro, quando você contrata um GM novo e mantém o head coach, normalmente dura pouco tempo. Daqui a 1 ano, 2 anos, se o time não vai muito bem, o head coach é demitido para trazer um novo treinador que o GM queira trabalhar com, né? Porque a gente sabe que o GM, quando ele não escolheu o head coach, não entrevistou, eu acho que ele normalmente ele dá um pouco menos de tempo, né? E se você... Eu acho que é um quebra-cabeça complicado. Eu acho que o Jim Caldwell vai acabar continuando, justamente porque o Matthew Stafford, o futuro dos Lions fica muito em cima do Matthew Stafford. E eu acho que se eles encontrarem um coordenador ofensivo que trabalha bem com o Matthew Stafford, eles não vão querer mexer muito. Mas eu acho que pode ser prejudicial também, porque eu acho que isso pode acabar não dando uma vida útil muito grande pro Jim Caldwell com um novo GM. Bem, passando agora o Jeff Fisher, até o Vitor, a gente conversando sobre essa coluna aqui, ele fez uma análise que eu achei interessante. Eu acho que a pressão em cima do Jeff Fisher é muito mais externa do que interna, né? Acho que fãs e a mídia em geral, né, do futebol americano já estão de saco cheio já com o Jeff Fisher, essas temporadas bem medianas, digamos assim, 7-9, 8-8. Mas de qualquer forma a gente sabe que ele tem certa moral lá em St. Louis, é capaz de permanecer, a gente não sabe como, né? Por mais que ele montou bem a defesa, isso também é meio questionável se ele montou bem a defesa, porque eles tiveram bastante contribuição daquela troca que eles fizeram com o Redskins, né? Mas, ao mesmo tempo, se você pensar pro outro lado, que com tantas escolhas no draft você não conseguiu fazer um ataque bom o suficiente para levar o time aos playoffs, é bem questionável essa permanência do Jeff Fisher. Foram, se eu não me engano, 5 escolhas de jogadores de linha ofensiva aí no último draft. A linha ofensiva continua jogando muito mal. E já são 4 temporadas do Jeff Fisher em St. Louis e nenhuma com mais de 8 vitórias. Então acho que é muito engraçado. E é isso que o Vitor falou mesmo, porque a gente sabe que o GM lá do St. Louis, o dono do St. Louis Rams também, gosta muito do Jeff Fisher. Eu acho que ele vai permanecer por causa disso, mas é impressionante pra gente do lado de fora. Bem, agora os últimos 2 nomes, o Mike McCoy do San Diego Chargers. Eu acho que com esse período de transição dos Chargers aí se mudando, talvez, eu acho que o Chargers pode usar isso como desculpa para começar do zero na posição de head coach. É um cara que ele me lembra muito, assim, me fugiu o nome agora do ex-treinador do Miami Dolphins, não sei se o Vitor lembra, que foi demitido nessa temporada, que é um cara meio sem... Joe Philbin, isso. Que é um cara meio sem personalidade. É o caso do Mike McCoy. Você vê o Philip Rivers é um cara tão passional, né, gritando em campo e tudo, e o Mike McCoy calmo ali na sideline. Então acho que o San Diego Chargers vem de 2 temporadas bem ruins. Eu acho que é um nome que pode acabar sendo demitido. E o último, o Mike Patton, eu acho que
o único motivo que pode levar o Cleveland Browns a querer mantê-lo é para não ter, eu acho que o quinto técnico desde 2008, de repente dar um pouquinho mais de tempo ao Mike Patton, só que ele em si não fez nada que justificasse ele permanecer no cargo, né? Ele se mostrou bem inseguro essa temporada, da forma como ele lidou a situação de quarterback com Josh McCown, Johnny Manziel. A gente até esperava que o Johnny Manziel fosse pegar a posição de titular naquela, se não me engano, terceira rodada, quando o Josh McCown se machucou. O Johnny Manziel entrou bem no jogo, mas na semana seguinte ele voltou pro banco, a gente não ficou bem sem entender. Essa temporada foi mais uma bem desastrosa do Cleveland Browns, mas a gente não sabe, né? A gente nunca sabe o que o Browns vai fazer. E o Mike Patton é um ex-coordenador defensivo, né? Ele comandou a defesa dos Bills aí em 2013. Ele chega com esse histórico e justamente a defesa do Cleveland Browns, que é o ponto fraco dessa equipe, né? A gente sabe que o Cleveland Browns, em porcentagem de folha salarial, é o time que mais gasta com a defesa, e mesmo assim tem uma defesa bem fraca, né? O Joe Hayden quase não jogou esse ano, e quando jogou muito mal, né? Então acho que tem que consertar ele. Até os jogadores aí que a gente confiava nessa defesa não estão bem. E o John DeFilippo, né, que era o treinador de quarterbacks do Oakland Raiders, se tornou o coordenador ofensivo do Cleveland Browns. E ele em si até que fez uma boa temporada, eu acho que até uma surpresa que eu não confiava muito. Bem, a gente passou pela lista agora e a gente vai falar agora das resoluções de ano novo, né? Eu e o Vitor, a gente cada um escolheu dois times que já estão eliminados, né, na temporada, e uma resolução de ano novo que esse time precisa fazer para 2016 para melhorar. Só queria falar rapidamente que eu sei que tem bastante gente aqui no Brasil que escuta o podcast Around the NFL, que é o melhor podcast para mim, eu escuto também, sou muito fã de todos eles lá, até você que fala inglês eu até recomendo você escutar, mas não pare de escutar o podcast NFL hoje também. Eu e o Vitor fizemos a nossa reunião de pauta na terça-feira à noite. Aí eu falei assim, Vitor, eu tive essa ideia, a gente falar sobre fazer umas resoluções de ano novo para cada time, né? Já que vai ser aí a última semana antes do ano novo. O Vitor aqui, que não vai confirmar o que eu tô falando, foi por volta de 8 horas da noite da terça-feira que a gente falou isso, né, Vitor? Foi já bem tarde da noite na terça. Foi até antes da confirmação do Chip Kelly da saída dele. Então, eu como escuto o podcast Around the NFL, eu fui atualizar porque eu sei que eles sempre soltam terça-feira à noite, e eles fizeram um podcast com o mesmo tema, e não é a primeira vez que isso acontece. Eu não lembro agora qual foi, mas teve uma semana que eu propus um tema, a gente concordou na reunião de pauta, e eles fizeram mais ou menos uma coisa parecida, agora é mais ou menos também uma coisa parecida. Então, eu te garanto que eu não estou copiando o pessoal do Around the NFL, deveria copiar porque é um podcast muito bom, mas foi extremamente coincidência. Bem, falando agora, a minha primeira resolução, como eu falei lá atrás, tem a ver com o New Orleans Saints. Eu acho que a resolução de ano novo do Saints é contratar um GM que tenha só um emprego, que o único emprego seja coordenar o New Orleans Saints, né? Porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender como o Mickey Loomis pode ser GM do New Orleans Saints e GM do New Orleans Pelicans, né? Da NBA. Eu acho que eu já li livros, já vi documentários sobre formação de times. É um trabalho aí que consome muito do seu tempo. E o cara é general manager do Saints e do Pelicans. Eu simplesmente não entendo. Eu acho que, olhando o elenco do New Orleans Saints, a gente vê que precisa de alguém mais dedicado aí à formação desse elenco, que é um dos elencos aí, principalmente do lado defensivo, menos talentosos. E é realmente difícil de entender, né, Vitor? Como que o Mickey Loomis consegue, né? Isso aí vai também na conta do owner, né, do Tim Benson, se não me engano, o nome do owner do Saints e do Pelicans. E essa questão de ele não querer abrir mão, né, abrir a mão para gastar na posição de GM, e é algo difícil de entender, porque como você falou, é algo... Tom Benson, né? Tom Benson mesmo, o nome eu confirmei agora, mas não dá pra entender isso. Não dá, porque o GM, ele... Poxa, o cara viaja durante o ano inteiro vendo o college, vendo os jogadores que ele pode contratar no draft, analisando também a situação atual do time, questão de lesão, qualquer coisa... Salary cap também. Questões financeiras do time, então é algo que consome bastante seu tempo, é bem árduo de
de fazer. É inimaginável, né? A gente até viu que o Mick Loomis talvez na temporada seguinte ele foque mais no Pelicans, então talvez essa resolução se confirme ano que vem. E o Pelicans precisa também, que não teve um começo bom de temporada, né? Eu acho que tem o Anthony Davis e não conseguiu formar um elenco aí ao redor dele, mas claro que isso é um podcast sobre a NFL, não um podcast sobre a NBA. Vitor, qual que é a sua primeira resolução aí? O Miami Dolphins ele é mais um time à procura de um head coach e eu acho que a questão é procurar alguém que tire o máximo do Ryan Tannehill, né? Que foque no Ryan Tannehill, seja talvez aquele guru, como a gente chama, né? O Dolphins está numa situação interessante esse final de temporada, que o Lamar Miller, que é o running back, que é outro jogador que muita gente acredita que se o ataque focasse mais nele, o time poderia ir melhor, mas ele está chegando no final de seu contrato, talvez ele saia, então vai ser um ano de decisões importantes do Dolphins, mas na minha opinião acho que eles têm que procurar alguém que seja um Bruce Arians, digamos assim, seria o nome ideal, mas a gente sabe que ele não vai sair do Cardinals, então procurar alguém que foque no ataque e na progressão do Ryan Tannehill. Bem, então resolução de ano novo aí pro Miami Dolphins, contratar um treinador aí que tenha a capacidade de consertar o Ryan Tannehill. A gente sabe que não é um trabalho nada fácil. Bem, passar para minha segunda resolução de ano novo aí. Minha resolução não, eu estou ajudando os times aí com as resoluções de ano novo. Espero que estejam todos escutando aí, os GMs, os presidentes. Do Chicago Bears, eu acho que a resolução de ano novo do Chicago Bears é não ser enganado pelo Jay Cutler. A gente sabe que no começo da temporada parecia que a pior situação possível para o Jay Cutler lá em Chicago, ninguém queria o Jay Cutler, salário altíssimo e não tinha como escapar daquele salário. E o Jay Cutler com o Adam Gase teve uma boa temporada, não teve uma temporada ótima, mas eu acho que a percepção ao redor da NFL do Jay Cutler melhorou um pouco. Eu acho que o valor dele cresceu. A gente sabe que talvez o Adam Gase não retorne, né? Porque é um cara que com certeza vai ser aí, alguns times vão querer contratá-lo como head coach. Então eu acho que é a hora do Chicago Bears se livrar do Jay Cutler, que eu acho que o valor dele não vai ficar mais alto que isso. E o Jay Cutler, ele alterna boas temporadas e temporadas péssimas. Até dentro de uma mesma temporada ele tem um período bom e um período péssimo. Então eu acho que o valor do Jay Cutler não vai melhorar mais que isso. E acho que se o Chicago Bears encontrar algum time que queira pelo menos arcar com o salário dele, mandar uma escolha de 3º round pelo Jay Cutler, eu acho que valeria a pena o Chicago Bears se livrar. Não sei o que o Vitor acha. Eu acho que é um desejo muito mais fácil de pensar do que realmente se concretizar por causa do contrato do Cutler, que é um dos piores da liga, né? Porque ele vai receber um salário altíssimo até 2021, se não me engano, acho que é o último ano do contrato dele. Sempre vai ter um time querendo um quarterback na liga, mas não são tantos assim quanto a gente pensa, e eu acho que vai ser difícil trocar, por mais que talvez fosse a coisa certa para o Bears fazer, acho que vai ser difícil desarranjar algum comprador do Cutler. Bem, qual que é a sua última resolução, Vitor? A gente até falou antes da situação de Jim Caldwell em Detroit. A minha última resolução é do Detroit Lions encontrar um GM, um cara que seja bom em encontrar talentos, em draftar bons talentos, e que resolva de uma vez por todas o que ele vai fazer com o Jim Caldwell. Acho que algo importante que a gente não falou naquela discussão que a gente teve é se o Lions vai estar disposto a fazer outro reboot, né? Porque a gente sabe que o Matt Stafford está chegando, talvez esteja no auge da carreira dele, e o Megatron está já começando a declinar, digamos assim. Então, a gente sabe que o Lions está bem longe de uma corrida até o Super Bowl, mas a janela tá se fechando. De qualquer forma, os melhores talentos que ele já tem já estão chegando no seu auge, ou então passando dele. E essa é a questão. Eu não sei se eles vão querer. O Lions, a Martha Ford já até declarou que o Lions está procurando um GM novo, alguém que não seja um figurão, digamos assim, não seja tenha um grande nome, mas que venha com ideias novas. Mas eu não sei se o Lions vai querer de novo dar um reboot na franquia. Eu acho que o Lions é uma franquia que ao longo dos anos vem sofrendo tanto, né, os torcedores ali, sem nenhum sucesso. Eu acho que se
a equipe começa um novo processo de reboot, eu acho que a torcida não ia aguentar, ia invadir o CT, ia destruir o estádio, ia pichar lá no estádio acabou a paz. Mas o Calvin Johnson é um problema seríssimo que esse novo GM aí que o Vitor propôs vai ter, porque o Calvin Johnson vai ser o maior salário disparado de wide receiver na NFL no ano que vem, se eu não me engano era em torno de 17 milhões, é um salário de quarterback. E a gente sabe que o Calvin Johnson, esse ano, acho que foi o primeiro ano que a gente pode dizer de fato que ele apresentou declínio, né? Ele realmente caiu bastante. Ele não tem mais a velocidade que ele tinha no auge dele. Eu acho que ele tem que ele tem que se adaptar, se tornar um possession wide receiver, né? Mais do que um cara que tem a capacidade de correr com a bola após a recepção. Mas eu acho que o Detroit Lions deve pedir uma redução do salário do Calvin Johnson e eu acho que de repente o Megatron até aceite, porque acho que o valor dele, se a gente brincou que o Jay Cutler tá com um valor aí o mais alto que vai chegar, acho que o Calvin Johnson na carreira dele, o valor dele nunca esteve tão baixo quanto está agora, porque ele foi escolhido ao Pro Bowl, mas acho que quem assistiu a temporada da NFL sabe que o Calvin Johnson não merecia ter ido ao Pro Bowl. Bem, esse foi o nosso programa de quarta-feira aí, a gente falou sobre bastante coisa, uma quarta-feira até mais agitada que vinha acontecendo ultimamente. Vitor, antes da gente terminar, você queria falar mais alguma coisa? Só isso mesmo, a gente agora é só esperar a última semana da temporada, sem reclamar, né? A gente sabe que a temporada passa rápido, mas vamos tentar aproveitar, não vamos ficar pensando nas coisas ruins, né? Vamos viver no momento aqui. O último podcast da gente com a temporada regular na quarta-feira, né? O último podcast de quarta-feira na temporada regular. Lembrando que na pós-temporada a gente vai continuar com 3 podcasts aí durante a semana, claro. Vai ter muita coisa pra gente falar. Depois da temporada, que a temporada terminar, acho que a gente deve voltar para 2 podcasts aí por semana. Mas o podcast NFL hoje não vai parar em momento nenhum. Tem muito site, muito podcast que para aí durante a off-season, mas o NFL hoje não vai ser esse caso. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com o Vitor dos Santos. A gente volta na sexta-feira com toda a prévia aí da rodada 17, a última semana da temporada regular. Não dá pra acreditar. Até lá. Sem reclamar. Sem reclamar. Tchau.